padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz. Fique livre do seu sofrimento. Amém? Só até aqui, pode se assentar. Em algumas Bíblias está falando fique livre do seu mal, do seu sofrimento ou do seu mal, dependendo da tradução bíblica que tem. Na minha introdução, primeiro, como é de meu costume, eu vou falar um pouco do escritor, que é Marcos, também conhecido como João Marcos. Ele é um judeu da igreja primitiva, filho de Maria, que, conforme está escrito em Atos, capítulo 12, versículo 12, era uma mulher também de oração. Na sua casa tinha reuniões, círculos de oração. Ele também era primo de Barnabé, ele também fez uma viagem missionária com Barnabé e Paulo, mas ele era um acompanhante, um colaborador de Pedro. O seu livro foi escrito em Roma entre os anos 55 e 65 depois de Cristo. O público-alvo dele, esse livro, eram os romanos cristãos. Tem ênfase em milagres, em fé, em ações. Esse livro é um livro muito dinâmico. Se vocês forem olhar as páginas desse livro, usa muito a palavra eudes. Não sei se é assim que pronuncia. Eudes, que quer dizer imediatamente, criando um ritmo rápido e muito intenso dos acontecimentos. Então ele conta coisa após coisa. Estamos no capítulo 5, e aqui já passamos por o João Batista preparando o caminho para Cristo, o batismo de Cristo, vários milagres. Tanto que essa história, ela acontece, ela é citada, ela é citada no meio de outra história. Após Jesus curar um endemoniado, começa a falar da filha de Jairo, onde Jairo, que era o chefe da sinagoga, veio até Jesus suplicando pela vida da sua filha, que estava doente, à beira da morte. E nesse contexto aparece essa mulher que escutou falar de Jesus, correu até ele e era na espera do seu milagre, na espera da sua cura, na espera do fim do seu sofrimento. Para olhos humanos foi uma interrupção, porque Jesus estava a caminho de um milagre. Jesus estava a caminho à casa de Jairo para sarar sua filha, para curar sua filha. Então, aos olhos humanos foi uma interrupção. Não sei se para Jairo foi cômodo, porque ele estava desesperado, mas para os olhos divinos foi uma oportunidade de demonstrar o poder de uma fé verdadeira. Porque ela estava no meio da multidão e só o toque dela liberou a virtude de Deus. Então, o título da minha pregação é 12 anos de dor, um só toque de glória. Coloquei 5 palavras no tema, então eu vou trabalhar: fé, ação, virtude, cura e libertação. Separei 4 tópicos desse meu estudo para passar para vocês. E o primeiro tópico é o sofrimento que há isolado. Então aqui nesse primeiro tópico eu quero focar no cenário daquela época, daquela mulher. Vou falar o que ela passava naquela época. Então voltando capítulo 25 e 26. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos
e gastou tudo que tinha. Mas em vez dela melhorar, ela piorava. Se a gente voltar na lei de Moisés, que está no livro de Levíticos 15 e 25, eu vou ler como que era a lei para uma mulher que tinha fluxo de sangue. Para vocês terem ideia o que essa mulher passava. Quando uma mulher tinha fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o rompimento, como nos dias de sua menstruação. Qualquer cama que ela se deitar enquanto continuar seu fluxo, estará impura, como acontece durante sua menstruação. E tudo que ela se sentar, estará impuro, como durante sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas, ficará impuro. E então, irmãos, aqui ela é considerada impura. O período de uma mulher, o fluxo, ele é em torno de 5 a 7 dias, né? Básico, normal. Pensa 12 anos. 12 anos com esse fluxo intenso. 12 anos sendo considerada impura. 12 anos sem poder congregar, sem poder ir no mercado, sem poder falar com as pessoas, chegar perto das pessoas. Pessoas com medo dela tocar, com medo de tocá-la e ficar impura. Porque além dela estar impura, onde ela tocava, ficava impura. Onde ela passava, onde ela sentava, onde ela dormia, estava impura e ninguém podia tocar isso. Então pensa nessa sociedade ela que não tinha. Ela era isolada de tudo e de todos. Tem um período de impuro que ela está, vamos pôr com 7 dias. Depois desses 7 dias, a lei de Moisés também fala que ela tinha que esperar mais 7 dias após o fluxo parar. No 8º dia, ela tinha que fazer um sacrifício de 2 pombas ou 2 rolinhas, tinha que levar para o sacerdote e fazer aí um sacrifício no 8º dia. Então vamos contar 7 dias com fluxo normal, 7 dias esperando a purificação natural e no 8º dia ainda tinha que fazer um sacrifício. Olha todo o período. O mês tem 30 dias, vou colocar 14, 15 dias, que ela ficaria nesse ritual, nessa transição para ficar pura. Mas no caso dela, o sacramento não cessava. Então ela não fazia esse ritual. Ela só ficava impura o tempo todo, 24 horas. Ela já é conhecida como uma mulher de fluxo de sangue. Tanto que na Bíblia não fala o nome dela, só fala que é a mulher do fluxo de sangue. Então eu imagino a dor, a fraqueza física que ela tinha. Porque quando a mulher, homens sabem que a mulher fica, né? Um estresse absurdo. Mulheres sabem a dor que dói tudo, dá uma fraqueza, dor de cabeça, cólica, não sei. Então é uma sensação ruim que a gente sente física. E o dela passava no físico, ultrapassava o físico e o emocional, o pessoal, o financeiro, porque o texto diz que ela gastou tudo tentando cessar esse fluxo de sangue. No capítulo 26, está escrito que ela padecera, aqui pela minha Bíblia, pela minha tradução, ela padecera muito sob cuidado de vários médicos. Padecera vem do latim patior, que significa sofrer. Então, em latim, o verbo patior ou pati significa passar por sofrimento, suportar situações ruins por um longo prazo, um longo período. E nenhum médico terrestre tinha a capacidade de curar ela. Ela gastou tudo. Então, pensa, além de não poder ter contato com ninguém, ter uma vida social normal, com família, com amigos, com marido, com igreja, ela não tinha mais nada, ela não tinha de onde tirar nada, ela gastou tudo, passou na mão de vários médicos, vários especialistas, e nada pôde curar. Nada pôde cessar esse fluxo de sangue que ela tinha. Então, esse primeiro tópico, eu quero reforçar para vocês o cenário dessa mulher. A gente não vive nem metade desse sofrimento. A gente às vezes é rodeado de pessoas e mesmo assim a gente se sente só. Ela não era rodeada de pessoas, ela realmente estava sozinha. Ela tinha que ficar sozinha, ela era isolada. E a gente muitas das vezes está rodeado de pessoas e sentindo só, porque é o que importa é a presença de Deus. Mais pra frente eu vou falar que não importa estar no meio da multidão rodeada de pessoas se Jesus está na nossa frente e não está liberando virtude. Então, o que para o homem era impossível,
impossível, para Deus é possível. O homem disse não para ela, mas Deus disse sim, porque só Ele podia curar. E precisou se esvaziar para ela entender que o único que poderia salvar ela era Cristo. Glória. Indo para o segundo tópico, meu segundo tópico é a fé que nasce de uma palavra. Temos o 25, 26, vamos pular para o 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Parar por aqui. Nesse tópico eu separei esse tópico específico para falar o poder que é a gente ouvir, de saber ouvir e saber falar da palavra de Deus. Porque foi através de testemunhos, foi através de uma evangelização, de um comentário, não sei o que foi que ela escutou falar de Jesus, mas foi coisa boa. E foi isso que transformou ela naquele momento. Porque ela já parecia 12 anos, tentou de tudo, gastou de tudo e não conseguiu. A única coisa que poderia ativar a fé dela era Jesus. E ela ouviu falar através das pessoas, ela ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. Eu posso citar vários, vou citar alguns versículos que eu separei aqui para falar a importância. Porque isso aqui, irmãos, isso aqui é o manual de instrução. Isso aqui não é para a gente só ler uma escola de conto de fadas. A gente tem que seguir o que está aqui. Glória. E eu vou ler alguns versículos que falam sobre isso, sobre esse tema do meu segundo tópico. Vou ler rapidamente alguns. Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Romanos 1:16. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Marcos 5:19. Jesus fala ao liberto de Gadara. Vai para a tua casa, vai para os teus e anunciar quão grandes coisas o Senhor fez. Salmos 93:3. Anunciar entre as nações a sua glória e de todos os povos as suas maravilhas. Salmos 34:3. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Existem dezenas de versículos na Bíblia que falam o poder que é a gente espalhar o Evangelho, o poder que tem a palavra de Cristo, o poder que nós temos com a nossa boca ao ser usado pelo Espírito Santo, o poder que tem. O seu relato pode transformar e salvar uma vida. Eu já conheço pessoas que estavam a ponto de tirar a sua própria vida e alguém desconhecido chegou nela e falou do amor de Cristo. Ela recebeu um simples folhetim que é que entrega nas ruas, vindo o amor de Cristo para ela. E ela entendeu que não era para ela tirar a vida dela, ela entendeu que Jesus amava ela. Então o poder da gente falar a palavra de Deus para todo mundo, para todas as criaturas, de filhos, criaturas de Deus, temos que pregar esse evangelho. Temos que falar o que foi a cruz do Calvário, que é o amor de Cristo, que é a salvação, que é a redenção. Temos que pregar a palavra de Deus por onde andarmos. Assim como o relato das pessoas que chegou até o ouvido dela a salvou, você também tem o poder de salvar as pessoas, de ativar uma fé adormecida, ou até mesmo que nunca teve, de apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Porque foi através desses relatos que eu, você pode dar, pode falar sobre, testemunhar sobre coisas até de nossas vidas que Jesus faz, de cada livramento que já passou. Eu não sei da vida de vocês, mas eu já tive muito livramento, irmãos. Não era para eu estar aqui, não era para eu estar aqui. E eu fico muito feliz em testemunhar o que Deus fez na minha vida. E através do meu testemunho, sei que pessoas vão lembrar desse meu testemunho e vão testemunhar sobre o meu testemunho, até chegar a vez dela de testemunhar sobre os próprios testemunhos. Então, ali, naquele momento que ela ouviu, tirou o foco dela do sofrimento, tirou o foco dela da dor, tirou o foco dela da angústia, da solidão, e voltou o olhar dela para o céu. Ela tinha uma fé do tamanho do grão de mostarda, é isso que era necessário. Então, a gente tem esse poder, irmãos, de tirar, de libertar as pessoas do mal que está preso, desse sofrimento interno, que às vezes só ela e Deus sabem. A nossa palavra tem esse poder, irmãos. Então, assim como ela escutou, eu espero que todos nós podemos ser usados por Deus para falar de Deus e suas maravilhas, amém? Assim como ela ser salva, ir até Jesus. Em Romanos capítulo 10, 17 fala: com
E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, irmãos, a gente tem que ouvir e replicar. Amém? Terceiro tópico. Um toque diferente que moveu o céu. Já demos 25, 26, agora vamos para o 28 ao 33. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu esse corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Responderam os discípulos. Tem a multidão aglomerada ao redor e ainda pergunta quem tocou em mim. Vocês podem ver que até os discípulos falaram: como assim quem te tocou? Nem eles que caminhavam com Cristo entenderam o que estava acontecendo. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, se prostrou aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Como eu disse, a lei da época, os judeus seguiam muito a lei do Moisés. Glória a Deus, aleluia. Glória. A lei proibia ela de se aproximar da população. Desde entrar numa multidão, irmãos. Ali, pensa o medo que essa mulher tinha de chegar perto de alguém e morrer apedrejada. O medo que ela sentia, os riscos físicos que ela corria. Que ela corria de estar ali no meio do povo. Eu imagino que ela se cobriu toda para chegar até lá, para ninguém a reconhecer. Mas a pedra foi tão grande, mas tão grande, que ela foi para lá. Ela não se importou o que ia acontecer com ela, o que poderia acontecer. Ela teve muita coragem. A fé, ela nos dá coragem. Ela teve muita coragem de estar ali no meio das pessoas. Ela poderia morrer, ela arriscou a própria vida para ser atendida por Jesus. O atendimento dessa mulher foi feito numa rua, numa cidade de Cafarnaum, nas margens do Rio da Galileia, ao mar da Galileia, né? Que na verdade é o mar da Galileia. Ali o ambiente era um ambiente de comércio, era cheio, era movimentado. E quando Jesus foi lá passando, tinha muitas pessoas, tentando, como os discípulos falaram, todo mundo está tocando Jesus. Então, o que diferenciou do toque dela? Acredito ali, Jesus era conhecido, já estava famoso na boca do povo. Então, muitas pessoas estavam ali querendo ver, alguém está pedindo. Ei, vem cá, estou aqui. Ei, chamando a atenção de Jesus. Por que o toque dela foi diferente? Foi um toque de fé. Ela não tinha mais nada no coração e na mente dela. Os olhos dela estavam voltados só para Cristo naquele momento. Ela não se importou com a multidão, não se importou com os judeus, não se importou com nada. Os olhos dela estavam para Cristo. E aqui fala que ela estava com muito medo, ela estava tremendo de medo. Ela entendeu ali que só Jesus era a fonte de toda a virtude. Então a nossa fé não basta só acreditar. A nossa fé tem que ser composta por fé, coragem e ação. Porque se a gente só ficar aqui, parado, esperando, tanta coisa de Deus dá o caminho, faz isso, faz aquilo, não, vou ficar esperando. Vou ficar esperando até a história do barquinho. Barquinho, o cara tá orando. Deus, me salva. Chega um outro barco e fala, vem por aqui, só um pedacinho de madeira. Não, meu Deus vai me salvar. Aí vem o navio, sobe aqui, o cara, não, Deus vai me salvar. Vem o surfista, monta ele na minha prancha. Não, Deus vai me salvar. O cara morre, chega no céu e fala, é uma história pra gente. Deus, o que aconteceu? Eu estava fiel, ele falou, eu mandei 3 pessoas para te salvar. Eu coloquei 3 pessoas no seu caminho para você subir. Faltou a coragem de entender que eu estava falando contigo o tempo todo, eu nunca te abandonei. Então, irmãos, a fé é composta por coragem, por ação. Fé sem obra é fé morta. Então, irmãos, a gente tem que ter esse entendimento, que a gente tem que ir até Jesus. Não é só Jesus que tem que ir até nós. Nós temos que buscar, temos que estar ali presentes.
gente querer tocar no céu e ficar só sentado. O nosso toque tem que ter um toque diferente. Uma coisa importante também que eu quero falar aqui é que fala que ela se prostrou. Se prostrar é o ato de se curvar, de reverenciar, de respeitar, de entender que ali é uma santidade, você está se prostrando, colocando aos pés de Jesus. Temos vários exemplos de quem se prostra aos pés de Jesus. Tem Jairo, que foi citado aqui no começo, que fala um pouquinho antes, que ele era o chefe da sinagoga, era uma pessoa respeitada, uma pessoa que era chefe para liturgia do culto, ele cuidava de tudo. Ele entendeu que ele tinha que se prostrar. Ele era respeitado por todos, ele era um líder religioso. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Simão Pedro, até após a pesca milagrosa, se prostrou aos pés de Jesus. O samaritano, que foi dos 10 leprosos que foi curado, só um voltou para agradecer, se prostrou. E aí Jesus fala: sua fé te curou. Ele se prostrou, te salvou, ele foi salvo. Porque todos foram curados, mas só um voltou e se prostrou aos pés de Jesus. O reconheceu e voltou para agradecer. Maria, irmã de Marta e Lázaro, sempre estava aos pés de Jesus, esperando receber, porque às vezes a gente não precisa só dar, a gente tem que receber. É uma via de mão dupla. Só comunhão com Cristo, a gente entender que horas que a gente tem que parar e falar: Cristo é com você. Eu consigo ir até aqui, agora é só Deus que pode. Então tem momentos que até só você e Deus. Ela não estava olhando para um lado, olhando para o outro, pensando no que ela ia acontecer. Como eu falei desse ritual da lei de Moisés, ela ainda depois que o fluxo cessava, tinha 7 dias para guardar, depois do 8º dia tinha que fazer o sacrifício. Então naquele momento ela estava 100% liberta, tinha acontecido alguma coisa com ela. Só que Cristo libertou, a libertou de todo o sofrimento. Glória. E quantas vezes a gente está no meio da multidão, achando que está do lado de Jesus, está caminhando com Jesus, mas o nosso toque libera a virtude? Ou o nosso toque, chama a atenção de Jesus agora? Será que a gente está do lado da multidão? Ou será que a nossa fé está próxima à mulher do fluxo de sangue? Então, irmãos, eu quero exaltar nesse tópico a importância de estar vazio do mundo, de estar com o olhar voltado para os céus. Porque não adianta a gente estar ali igual Pedro andando sobre as águas. Quando ele estava andando somente para Jesus, ele caminhava em cima do impossível, que era em cima sobre as águas. Pedro não tinha poder, ele tinha poder, era a fé dele, que era Jesus Cristo ali. Quando ele olhou para o lado, ele afundou, ele começou a afundar. Ele falou: homem de pequena fé. Ele andava com Jesus, conhecia Jesus, mas a fé dele ainda não estava passando 100% ali para os céus. Ele começou a afundar quando sentiu o vento. Quando ele estava com olhos de Jesus, o vento não alcançava ele. Então, irmãos, assim como ela, que nós possamos estar com nossos olhares voltados todos para o céu. Vamos nos esvaziar do mundo, esvaziar de tudo que nos afasta de Cristo, para a gente sentir a presença dele e o cuidado, para ele nos livrar de todo o sofrimento. Glória. Amém? Quarto e último tópico. Do anonimato para a filiação. Vamos ler o capítulo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique livre do sofrimento. Jesus perguntou: quem ele tocou? Ele sabia quem tinha tocado, mas ele precisava que ela declarasse ali naquele momento, para ensinar tanto as pessoas que estavam tocando e não entenderam, porque só o toque dela tinha dado resultado. Eu fico imaginando: eu toquei ele várias vezes, ela só tocou na veste dele, já foi curada. Eu estou aqui puxando o pé dele, quase puxando o cabelo de Jesus e nada. Por quê? Eu acho que ele queria que ela falasse ali, justamente para declarar que saiu virtude de Deus e que o toque dela era diferente. Ali ela mesmo com medo, ela enfrentou a multidão, ela rompeu todas as barreiras que tinham, que o homem tinha dado para ela e foi até Jesus.
A mesma frase. Livre do seu sofrimento. Sofrimento é angústia. É uma dor física, mental, emocional. É uma dor interna, é uma dor externa. O sofrimento ele não tem muita definição. Só que é algo ruim, é algo que nos corrói por dentro. No caso dela, corroía não só o físico, mas a alma dela. E eu não achei nenhuma tradução bíblica que mostra: você está livre do seu fluxo de sangue. Você está livre da sua doença. Você está livre desse fluxo que você tem inacabável. Você ou se curada deste teu mal ou do teu sofrimento. Isso quer dizer, irmãos, que não foi só ali que ele queria curar. Não foi só a cura física que ele fez, ele curou a alma dela. Ela vai poder viver uma vida normal e respeitada. Ela vai ser uma mulher respeitada, que vai poder cultuar, que vai poder falar de Jesus por aí. Porque agora todos ali viram que ela foi curada. Viram que o povo era diferente, que não era igual aos outros. Pessoas que julgavam, que falavam: sai daqui. Aqui não. Sai, você está imunda, você está impura. Agora essas mesmas pessoas viram de perto a glória de Jesus derramada sobre ela. A salvação sobre ela. Então aqui, irmãos, muitas coisas, muitas pessoas que apontam para você, te julgam, falam mal, não entendem o que está acontecendo. Aqui só Jesus entende o nosso sofrimento. Tem coisa que só Jesus sabe o que passa na nossa vida. Tem íntimo, que às vezes até a gente esquece, mas Jesus não esquece. Tem coisas que vêm na nossa cabeça uma semana, depois some, depois vem na outra, mas está aqui. Jesus sabe de cada detalhe do nosso sofrimento. Jesus sabe tudo o que está passando. Glória. Tem muitos acusadores, muitas pessoas que vão olhar para mim. Esse aí, essa menina, imagina que vai mudar, não vai na igreja. Vai ter gente, irmãos, que vai falar, que vai apontar. Mas Deus, essa noite, vai lidar nós dos nossos sofrimentos, que só Ele sabe. Só você e Deus sabe de tudo que você está passando, tudo que você já passou, tudo que você já brincou. Então Deus está aqui para curar o nosso sofrimento, irmãos. Não somente físico, mas espiritual também, que é o que precisamos. Acabou seu sofrimento. 12 anos. Olha, eu não sei vocês, mas se eu sofro um dia, eu já fico abalada. Uma semaninha na peleja, eu já estou, socorro, Deus. Gente, uma conta rápida: 12 vezes 365 dá 4.380 dias. 12 anos. 4.380 dias. Nada curou, nem todo o dinheiro que ela tinha curou, amigo, igreja, nada a curou, irmãos. 4.380 dias na peleja, no sofrimento, e ainda fala: ao invés de melhorar, piorava. Então no começo, que era pouco, foi piorando. Passou 100 anos, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4 dias e nada. Só aumentou. Às vezes a gente está sem força de vir para o culto. Ai não, eu tinha um emprego. Ai não, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu marido. Não tenho força para ir para o culto. Para que eu vou na igreja? Está acontecendo tudo isso na minha vida. Irmãos, ela teve que pegar com a vida dela para encontrar Jesus depois de 4.380 dias de sofrimento. A gente, o sofrimento de uma noite, o sofrimento de um dia, de uma semana, a gente já quer desistir de Deus. Como a mulher que sofreu 12 anos teve essa fé, essa passagem é tão rápida, mas ela fala em outras partes da Bíblia também rapidamente. Mas ela é um exemplo de fé inabalável. Hoje a gente não precisa se esvaziar de tudo para chegar até Jesus. Hoje a gente tem a Bíblia que nos ensina que a gente não precisa perder todo o dinheiro, perder todas as pessoas, ficar na solidão, padecer, sofrer sozinha. Hoje a gente não precisa perder tudo. A gente só tem que se esvaziar nosso coração e nossa mente para ser voltada a Deus. Glória. Ela perdeu tudo.
ela foi salva. Glória. Então o que falta hoje para a gente ter uma fé na palavra, irmãos? A gente não precisa chegar ao ponto de perder tudo. E ela passou do anonimato da mulher do fluxo de sangue, da tal mulher do fluxo de sangue, para filha, filha de Deus. Ele a chamou de filha, não foi de criatura, não foi de mulher, foi de filha. Ali, na frente de todos que julgavam, que queriam desejar ela, tinha nojo dela. Jesus declarou que era filha. Você está livre de todo o seu sofrimento. Glória. Então, como conclusão, título 12 anos de dor no seu toque de glória. O sofrimento que a isolava. A fé que nasce de uma palavra. Um toque diferente que moveu o céu. Do anonimato para a filiação. Então aqui, irmãos, 5 temas que eu falei que eu ia tratar. Fé que ela teve. Ação de ir lá. Virtude que saiu de Jesus. A cura dela física. E a libertação de todo o sofrimento, irmãos. Então, eu quero dizer essa noite que temos que exaltar o nome do Senhor. A gente tem que se prostrar ao pé do Senhor. A gente tem que encarar e romper a multidão para alcançar a Cristo. Porque Jesus diz: vem até a mim. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, temos que ir até Jesus. Saia da zona de conforto hoje. Tire o seu coração da zona de conforto e tenta buscar mais ao Senhor. A mulher que se tocou nas vestes e foi curada. Glória. Ana orou e foi atendida. Esther arriscou e foi favorecida. Ruth confiou e foi honrada. Ele saiu do barco e andou sobre as águas. Deus está dizendo essa noite: hoje é sua vez de sair da zona de conforto. Vinde a mim agora que eu vou te encontrar e vou liberar virtude. Amém? Amém. Glória. Irmãos, talvez você tenha chegado aqui, aquela frase fácil. Não sei como vocês chegaram aqui hoje, mas pode ser que tenha chegado lá com aquela mulher, cansada, ferida, se sentindo sozinha. Mas o Senhor te diz: eu estou te vendo no meio da multidão. Eu estou te vendo no meio da multidão. Só Ele conhece a sua dor. Então, para ser sendo pastor, eu quero pedir que vocês coloquem sobre os pés para a gente orar nesse momento. Se alguma pessoa quiser encontrar, se destacar na multidão e liberar virtude, vir daqui até a frente. Sem vergonha, irmãos. Vamos entregar nossa vida a Jesus essa noite. Pode colocar a mão no seu coração. Você continua lutando. Só Jesus sabe o que você está passando, irmãos. Não é a gente que sabe. Então, vamos nos purificar essa noite para liberar a virtude de Deus. Vamos colocar a mão no nosso coração para a gente orar de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, para Cristo estar aqui nos libertando e nos curando, nos livrando de todo o mal. Glória. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. E assim como aquela mulher, Senhor, que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, há muitos aqui hoje que estão sangrando por dentro, sangrando na alma, nas emoções, sangrando nas feridas do passado, estão cansados de tentar, Senhor. Mas nós temos que o mesmo poder que saiu de ti aquela noite, Cafarnaum, no meio daquela multidão, está fluindo aqui nesse lugar, Senhor. Toda onde a medicina não alcança, cada coração ferido, cada corpo enfermo, cada mente cansada, vai estancando todo o fluxo espiritual, toda dor que não cicatriza, toda ferida que ninguém entende. Derrama teu bálsamo, Senhor, sobre nós. Libera a cura, renova, transforma, Senhor. Toque nosso lar, toque nossos filhos, toque nosso casamento, Pai. Nosso trabalho, nossa família, Senhor, nossa vida espiritual. E acende fogo no altar, Pai. E essas pessoas que estão falando: eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais. Me liberta, Pai. Vem agora, Senhor, liberar a sua virtude e o seu poder. Que hoje nós possamos ouvir a sua voz dizendo em nossos ouvidos: filha, a sua fé te curou, vai em paz e te livre de todo sofrimento. Amém? E agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Graças. Podem se sentar, meus irmãos. Obrigado, Deus abençoe.